flecha polida voarei, o rumo do arco é fiel. Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui as câmeras. Boa noite para vocês aqui no YouTube, no Instagram também. Deixa eu só me localizar no YouTube aqui. Ter certeza que tá tudo funcionando perfeitamente. Perfeitamente não dá, né? Só Deus. Mas deixa eu só ter certeza que tá. E analisar o comentário de vocês aqui também. A paz do Senhor Jesus Cristo, para vocês que entraram aí, Shalom. O que é Shalom? Para quem não conhece, Shalom é a palavra hebraica para paz, que significa também completude, que significa aquilo que é inteiro, né? Nem sempre a nossa alma está inteira, nem sempre a nossa alma está tão feliz assim. Mas o Shalom, ele traz isso, né? Traz a referência à paz, à completude, à segurança também. Paz, completude, segurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não quero demorar muito, que o tema está bem extenso. A gente vai falar um pouquinho sobre, deixa eu abrir aqui, levitas. Quem eram os levitas, suas funções? Já aprendedores, ministrantes levitas? Pode, mas não está muito certo não, né? A gente vai aprender um pouquinho dessas coisas aqui hoje. Levitas, as suas funções, tá? E a gente vai estar alinhando o nosso pensamento, para quem está acompanhando, alinhando o nosso conhecimento, nosso pensamento, para poder extrair de Deus as riquezas daquilo que a gente vai citar aqui. O conhecimento ele é sempre escalado, para quem faz uma faculdade, para quem faz uma pós-graduação, a gente sabe que o conhecimento ele é escalado. Tá? E eu tenho o maior prazer de trazer para vocês aqui todo o conhecimento que eu sei. É um prazer, né? Falar para vocês, ensinar vocês. Quem dera se eu pudesse colocar na cabeça de vocês tudo aquilo que eu já li, que eu já passei, já estudei, que eu sei que funciona, que eu sei que não funciona. Quem dera se eu pudesse fazer isso. Mas tem um que pode, né? O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a unção pode nos ensinar todas as coisas. A unção nos ensina todas as coisas. Então nós temos aqui um grupo de pessoas, pastores, mestres, pessoas aqui no YouTube, no Instagram, no YouTube também, que estão aqui para aprender, para poder ensinar para outros. Qual é o objetivo de aprender se não for para eu ensinar para alguém? Então, o conhecimento é isso, você aprender para então ensinar a outras pessoas. Então nós estamos aqui dispostos a aprender para depois ensinar. Contar uma pequena historinha para vocês que eu li essa semana, que o cara estava limpando um avião, ele estava lá bem limpando o avião, e ele achou um manual de instruções dentro do avião. Livro número 1, como fazer o avião decolar. E aí ele pegou, leu, aperte o botão vermelho, apertou. Ligou ali os motores, aperte tal coisa, opa. E ele foi fazendo até que conseguiu voar. Manual de instrução. Só que na última página, quando ele estava prestes a descer, aterrissar, estava escrito: para aterrissar, compre o manual de instrução número 2. Não dava mais tempo, né? Então o conhecimento é assim. Antes de ensinar, você precisa conhecer o todo. Antes de ensinar, conheça por completo. Não se atenha só ao manual de instrução número 1. Vai te ensinar? Vai.
mas na hora de aterrissar vai haver um problema, tá? Então se atenha ao conhecimento como um todo, não só o hebraico, mas a teologia também. A teologia tem algumas, vou dizer, matérias básicas que são importantes. Hermenêutica, angiologia. Quem estuda angiologia vai conhecer sobre os anjos, vai conhecer a função desses anjos. Quem estuda aí paracletologia, meu Deus, esqueci o nome, estudo do Paracletos, estudo do Espírito Santo, vai entender para que serve o Espírito Santo. Panorama do Antigo Testamento, você vai conhecer a história de Israel, as divisões, subdivisões. Quando eu falar pós-exílio, pré-exílio, você vai entender o que eu estou falando. Então a teologia ela tem um compêndio que precisa ser analisado antes de começar a se aprofundar. Tem gente que já quer começar voando o avião, né? Com a história que a gente contou aqui. Mas na verdade você precisa entender que tem um processo, e esse processo é o processo do aprendizado, amadurecimento que você aprendeu para depois você soltar aquilo para as outras pessoas. É importante você falar e ensinar? É muito importante. Nós falamos aqui na primeira live que a gente aprende ouvindo, a gente aprende também falando, a gente aprende escrevendo, anotando. É importante falar, sim, mas não fale bobagens. Busque o pleno conhecimento que você está falando, procure outras pessoas que estão falando o mesmo assunto e entenda, leia livros a respeito do assunto, seja ali um expert naquele assunto e então fale. Quando eu trago aqui ensinamentos para nós, boa noite para vocês aqui no Instagram, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tá sem som? Por que tá sem som, gente? Parece que tá bem normal aqui. Deixa eu conferir o som aqui. Deixa eu me ouvir no YouTube aqui, gente, para ver se tá sem som no YouTube aqui, só conferindo. Não, perfeitamente. Tá sem som? Não, tá com som. O som tá saindo certinho pra mim aqui. É alguma coisa aí, Tiago, alguma coisa aí com você aí mesmo. Então, quem está aqui aprendendo, tá normal. Obrigada, Lucimária. Deus abençoe. Quem está aqui aprendendo quer ensinar. Senão você não estaria aprendendo, anotando para quê? Para ensinar. Então vai chegar essa oportunidade na nossa vida. Quando eu comecei a estudar teologia foi ali em meados de 2007, 2004, daí para trás. Eu não tinha a minha filha, então creio que foi em 2007. 2008, no dia da formatura, abençoado da formatura, na quarta-feira, a gente foi fazer um ensaio da formatura e vestir beca, tudo, da minha primeira formatura de teologia. Quando preciso de alguém chegando, quando eu estava grávida, prestes a ganhar a minha filha primogênita, Larissa, na quarta-feira eu comecei a sentir dores. E eu falei com as irmãs que estavam ali, creio que eu não vou participar da formatura, porque eu já estou com dores de parto praticamente. E foi exatamente no dia da formatura. Eu tinha ganhado o meu babyzinho e assisti pela internet, não pude participar. Mas eles citaram lá meu nome e tudo, mas não participei, infelizmente. Acontece. Mas naquele momento eu estava aprendendo, era um processo de aprendizado, poucas oportunidades para falar na igreja, muita timidez para falar diante de uma câmera. Isso foi em 2007, 2017, 2017 vai ser quase 20 anos, né? Então existe um processo de amadurecimento na nossa vida que a gente não pode abrir mão dele. As coisas às vezes são rápidas demais
E essas coisas que são rápidas demais tendem a ser passageiras. Rápido demais. E aí rapidinho aquilo se dissolve. Então vamos ter uma raiz mais firme, tá? Vamos aprender a anotar tudo e ruminar, como um animal, ruminar aquilo dentro de nós, tá? Então, muitos alunos que estão aqui, estão aprendendo comigo, estão buscando por conhecimento, por oportunidade de ensinar outras pessoas. E eu já vi aqui alunas e alunos que começaram seus próprios canais no YouTube também, no Instagram, estão ensinando a outras mulheres, a outras pessoas, mulheres que aceitaram aí o seu chamado de ensino dentro da igreja local, estão ensinando. Tem alunas que eu ensinei sobre o tabernáculo, um curso, e elas ensinaram para outras pessoas dentro de suas igrejas. Eu tenho amigas que fizeram livros, fizeram canções, se inspiraram no que eu estou fazendo e estão também fazendo e multiplicando aí para o reino. E tem uma frase bem interessante que diz que a maneira que a pessoa se move pela vida, sabemos se ela tem conhecimento e virtude na vida. Quanto mais você conhece da Sagrada Escritura, de hebraico, de teologia, quanto mais você conhece, mais virtudes você adquire. Amanhã nossa aula vai ser sobre isso. Sabedoria. O que é sabedoria? Quanto mais conhecimento, a maior chance de você ter virtude e sabedoria na vida. E a maneira como a gente se move, as pessoas sabem se a gente tem conhecimento e virtude na vida. A maneira com que a pessoa fala de Jesus, a maneira com que a pessoa se relaciona com Jesus, sabemos se ele tem conhecimento profundo bíblico ou não. Infelizmente, não gosto muito de fazer isso, mas coloquei nos meus stories do Instagram, fiz até uma pergunta lá, um vídeo na igreja, até um pouco de crítica ao neopentecostalismo, da maneira que está lá, tá? Não me entendam mal. Colocou introdução na igreja, este é o pregador que revela o seu CPF, sei o que. Está nos meus stories, deve estar ainda, que eu coloquei hoje. E aquilo me assustou, a maneira que é abordado hoje em dia essa questão na igreja. Então, a maneira como você se move, é fácil saber se aquela pessoa tem conhecimento profundo da Bíblia ou não. Então, nós precisamos aprender, sim, para ensinar, sim, mas para viver também. Quem vive, o que prega, o que fala, tem autoridade para ensinar. Porque nós somos chamados de cartas vivas do Senhor. Cartas vivas de Deus. Tinha um homem no campo, numa cidadezinha pequena, e chegou ali a uma igreja. Abriu-se uma igreja naquele local e o pastor passava, tinha aquele senhor ali sentado sempre na porta de sua casa. A gente abriu a igreja, vai visitar. Pastor, eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler esse livro, eu visito a sua igreja. E aí passava o pastor. Irmão, terminou o livro? Não, estou lendo esse livro ainda. Passou-se um ano. O irmãozinho apareceu na igreja. E aí, irmão, bem-vindo, o senhor terminou o livro? Terminei. Mas o que era esse livro? Esse livro era a vida do senhor, pastor. Eu estava analisando a maneira como o senhor se move na vida para saber se o senhor tem credibilidade de ensinar o que o senhor está ensinando. O ensinamento é muito bom, mas o que o senhor está vivendo está condizendo? Então nós voltamos à premissa. Precisamos viver de acordo com a graça que nos foi revelada em Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o viver é Cristo, Filipenses 1:21. E quando nós olhamos lá para a tribo de Levi,
eles podiam dizer o mesmo. Para mim, o viver é o tabernáculo, o serviço, a adoração. Aprendemos segunda-feira que eles viviam integralmente, santificados, ungidos, aspergidos para o tabernáculo. A herança deles era o próprio Deus. O próprio Deus. Os levitas serviam 24 horas do tabernáculo, esse é o nosso assunto de hoje. E eles tinham sobre si a responsabilidade de servir e, ao mesmo tempo, tinham um privilégio de estar ali onde ninguém podia estar, no epicentro da atuação divina e da adoração. Se Deus se manifestasse de alguma maneira para Moisés ou para alguém, seria onde? No tabernáculo. E quem estava lá? Os levitas. Ao mesmo tempo que o peso da responsabilidade vinha, havia também a emoção e a alegria de ser escolhido para estar ali. Nós vamos falar desse chamado. Nós vemos que o próprio Deus foi quem chamou Abraão, e de Abraão chamou Isaque, e vem Jacó, escolhido dentre o seu irmão. De Jacó e Lia, uma das esposas de Jacó, nasce Levi, para ser os levitas, a tribo consagrada. Foi a graça de Deus que os chamou. A lei veio por Moisés, e Moisés também é um levita. Também é um levita. Levi, quem é Levi? Filho de Lia com Jacó, posteriormente Israel, né? Quando nós percebemos que em Levi, não há nada em Levi que atraía essa graça de Deus, esse favor de Deus sobre ele, não era extraordinário, pelo contrário, foi um dos que agiram de forma cruel, praticamente a vida toda. Esse foi Levi. Levi é o terceiro filho de Lia, ou Leia, como muitos dizem. É aquela esposa não amada de Jacó. E com o nascimento dos filhos, veja bem, a gente vai entrar numa parte bem pessoal aqui. Com o nascimento dos filhos, ela buscava o amor do marido. Que triste isso. Infelizmente, até hoje, na nossa sociedade, existem pessoas que buscam favor do marido através de filhos. Terceiro filho, Levi, que significa em hebraico ajuntar, ligar, apegar. Lá em Gênesis 29, anota aí, 29 e 34. Gênesis 29 e 34, anota aí. De novo engravidou e deu à luz a mais um filho e disse, olha o que essa mulher disse, que tristeza nessas palavras. Agora, finalmente, meu marido se apegará. Vocês lembram da palavra Levi? Meu marido se apegará, é o nome dele, se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome dele de Levi, de apegar. Mas o plano de Lia não funcionou muito bem. Jacó continuou apegado à paz, Juarez, apegado a Raquel. E Levi cresce nesse contexto de rejeição. A Bíblia fala sobre isso. Rejeição, decepção, como uma mãe amarga. Podemos pensar em Leia como uma mulher que desejava o amor e a atenção do seu marido. Uma mulher que vive assim, tem fortes traços narcisistas em seu caráter. Mulheres que facilmente anulam e negligenciam os filhos e as necessidades emocionais dos filhos. O foco dessas mulheres está em si mesmas e na necessidade de ser amada pelo outro. Nesse caso, é o marido, é Jacó. E Levi descarrega em si Levi carrega em si as marcas em seu caráter desse relacionamento familiar falido.
E em sua personalidade a gente vai ver que ele carrega amargura e raiva. A vida toda que você lê a história dele. Geralmente quem passa por uma infância traumática, né, carrega em si esses traumas e costuma ter dificuldade de convivência social, baixa autoestima, agressividade, problema de aceitação. Olha que problema a gente tem com essa questão da negligência dos filhos ou somente ter os filhos ali para agradar o cônjuge. Valdir, Deus abençoe, agradar aquele cônjuge. Mas Levi tinha uma promessa lá em Gênesis 49. Existia uma promessa sobre ele, anota aí, Gênesis 49, versículos 5 e 7, 5 ao 7. Vou ler aqui rapidinho para nós, a gente tem mais um pouquinho de tempo aqui hoje. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Lembra que eu falei da infância deles? Ele produziu aquilo que viveu. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, não se ajunte. Meu Deus, anotei errado. Maldito seja o furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa é a palavra que eu quero. Fala aqui, Gênesis 49, 5 e 7. Fala dessa tristeza, dessa violência, desse furor que ele vive, dessa ira. E fala assim, olha, eu vou dividir vocês, eu vou espalhar vocês por Israel. Levi, a gente falou segunda-feira que Levi, ele foi sim espalhado entre as tribos, ele não teve herança. Essas palavras se cumpriram. Se cumpriram. Deus usou essas palavras proféticas a favor de Levi. Foram divididos e espalhados, mas não para vergonha. Não para vergonha. Eles foram divididos e espalhados como sacerdotes, como aqueles que cuidavam do que é mais sagrado. Olha que recompensa de Deus dada, ele aceita aos pés. Vou dizer ao pé da cruz, mas é o tabernáculo que eu estou querendo me referir. Ele é aceito aos pés daquele que é santo. Como assim? Esse povo passa a viver nas cidades levíticas, eles não têm território próprio. Deus é a herança de Levi. Que bela e maravilhosa herança que Levi tem. Qual herança passaremos para os nossos filhos? Abre aspas aí. A rejeição que nós já vivemos? O abuso que nós já sofremos? As noites frias que nós choramos, procurando papai e a mamãe, cadê, que não acha? Nós precisamos mudar o ciclo. Nós precisamos fazer aquela viradinha de chave. Ah, eu nunca fui elogiada quando eu era criança. Elogie seus filhos. Elogie um companheiro do trabalho aí. Elogie aquele que está perto de você, seu cônjuge. Mude a sua geração, mude a sua atitude. Ah, nunca investiram nos meus dons. Invista nos seus filhos. E em outras pessoas que não sejam seus filhos. Mude a vida de alguém. Ou mude a vida de muitas pessoas, se for possível. Se tiver dentro da sua possibilidade. Use a dor. Para quê? Para apresentar resultados positivos. Você já teve o exemplo que não deveria seguir. Tem algumas pessoas que passaram na minha vida e eu falo glória a Deus porque essas pessoas passaram na minha vida e elas são o exemplo daquilo que eu não devo ser. Aquilo que eu não posso ser. Essas pessoas são exemplo daquilo que eu não posso ser. Use a dor como alavanca para abençoar outras pessoas. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Vou dar uma pausa aqui, abaixar a poeira, que está muito pesada aqui a minha live.
muito pesada a nossa aula. Fala para mim, tá fazendo sentido? De onde vocês estão me ouvindo? Sempre eu peço a vocês que, se possível, compartilhar os nossos conteúdos para que cheguem a outras pessoas, tá? A gente não está aqui levantando bandeiras ou placas, estamos falando da palavra de Deus. Eu tenho formação em bacharel em teologia pastoral, fiz uma pós em aconselhamento cristão, está dentro da minha essência. Falar, aconselhar e ouvir também. Ouvir faz muito bem. Você já ouviu hoje alguém? Não estou dizendo para ligar e ficar falando igual um papagaio, não. Estou falando ouvir. Eu estava um minutinho atrás conversando com uma amiga, que eu tenho essa amiga desde que eu tinha 13 anos. Nós crescemos e casamos, criamos as nossas famílias e até hoje nós somos amigas. E quando a gente pega o telefone é como se fôssemos adolescentes ali, conversando. Tem liberdade de falar tudo. E eu só ouvi hoje, praticamente. Só ouvi. A pessoa precisa falar, a pessoa ligou para você, você tem ouvido? Né? Tem ouvido? As pessoas vão lembrar de nós. Hoje, quando foi 2 horas da tarde no Brasil, eu perdi uma tia muito querida. Eu perdi essa tia, ela foi fazer uma hemodiálise e não suportou o processo. Estou de luto, estou vestida aqui de preto. Estou de luto por isso. As pessoas lembrarão de você. Qual a história que as pessoas vão contar a seu respeito? O que as pessoas vão dizer daquela tia? O que eu lembrei dela? Primeira coisa que eu lembrei é ela pegando a minha mão, recentemente, que eu fui no Brasil, ano passado. Ela pegou a minha mão e colocou na artéria dela, que estava quase em cima da pele. Eu falei assim, tá pulsando muito forte. Ela falou assim, eu preciso dela aqui, senão eles me machucam muito para poder fazer hemodiálise. Sorrindo, fez uns doces lá maravilhosos, eu tive o prazer de comer. Só lembrei de coisa boa, da alegria, da festa, do aniversário que ela fez. Convidou a família todinha, uma mulher alegre. As pessoas lembrarão de você. Qual história essas pessoas vão contar ao nosso respeito? O que as pessoas veem em nós? Elas veem em nós um abrigo da tempestade ou essas pessoas que estão vendo em nós a própria tempestade? Aí vem a tormenta, ou lá vem a solução. Então os levitas, vamos voltar aqui para o nosso tema, os levitas eles eram divididos em clãs para o serviço do tabernáculo. O que é clãs? Só uma subdivisão ali da tribo. Números 3:17 vai dividir eles em gersonitas, meraritas e coatitas, que são os 3 filhos de Levi. Gerson, Merari, Coate. Números 3:17. Quem eram os filhos de Levi? Qual eram os clãs? A subdivisão é esse aí. Números 3:17. Está lá o nome deles. Gerson, Merari e Coate. Esses clãs receberam a tarefa de erguer, desmontar, transportar os componentes do tabernáculo que precisava ser movido. O tabernáculo ele era um templo móvel, desmontável, tá? Feito de madeira, ouro, basicamente madeira, ouro, e os móveis de madeira e ouro também, as paredes, algumas de madeira e ouro, colunas, e a maioria era pele de animal e panos, tá? A tribo de gersonitas, carregavam as cortinas do tabernáculo e os véus. A tribo de Merari carregavam as paredes, o que era pesado, as colunas, madeira e ouro. E ficam os coatitas para carregar os móveis do tabernáculo. Curiosamente,
Anota aí, curiosamente, a Bíblia fala que foram dados aí alguns animais, algumas carroças e alguns bois para eles. Só que o primeiro clã e o segundo clã, que carregam as cortinas e as paredes, ganharam aí os seus carrinhos de boi. Mas a tribo de Levi não ganhou nenhum. E estavam lidando com madeira, ouro, com cobre, madeira revestida, ouro puro, coisas pesadas. Eles tinham que carregar esses itens nos seus ombros. Está escrito isso na Bíblia? Tá, Números capítulo 7. Dá uma lida em Números capítulo 7, todinho. É um texto maravilhoso. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum boi, porque o serviço do santuário pertence a eles. Eram eles que deveriam levar tudo em seus ombros. Então não é todos os levitas. Olha o funil. Não são todos os levitas que carregam a arca. Tem que ser os filhos de Coate, os coatitas. Eles tinham essa função. Não adianta o merarita querer fazer a função do coatita aqui. Não vai. Vai usar seus bois lá, carregar suas cortinas. O pregador da palavra de Deus, ele tem um ministério chamado. Um louvorista, um cantor, ele tem outro chamado. O professor, outro chamado. O mestre, outro chamado. Cada um se atenha naquilo que foi chamado a fazer. 3 tribos, nem todos serviam no mesmo cargo ou faziam o mesmo trabalho. Por isso que eu digo para vocês, não dá para generalizar, falar levitas. E olha que eu nem me aprofundei nesse assunto aqui. Não dá para chamar o povo aí de levita. Eles também mantiveram assim posições diferentes e específicas na jornada, acampavam em lugares diferentes, bem dividido, subdividido. Curiosamente, tá? Para a gente já finalizar aí, dúvidas e questões, 2 minutinhos aqui para a gente responder. Vou beber uma aguinha aqui enquanto vocês pensam. Tem uma palavra hebraica aqui, eu vou conectar ela lá com Gênesis, daqui a pouco. Mas antes eu quero ver com vocês se tem alguma dúvida, questões sobre esses 3 clãs. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Estamos falando aqui de 3 clãs. Meus vizinhos estão lá atrás ali, ó. Cadê aqui? Barulhentos. Não, sem dúvidas, sem questões, podemos seguir. Estão quietinhos. Pronto. Deus coloca essa tribo subdividida em seus 3 clãs, coloca eles para trabalhar. Eles são instruídos a trabalhar e guardar. A palavra é essa: trabalhar e guardar o santuário, o templo, o tabernáculo. Números 3, 8. Guardar e trabalhar. O hebraico, avad, trabalhar, chamar, guardar. Trabalhar, guardar. Ou servir, né? Serviço e ministração em hebraico é a mesma palavra. Tá? Aqui nos Estados Unidos também o culto chama-se serviço. É o service, é o serviço. Então vamos dizer servir e guardar. Ou ministrar, que é a mesma palavra. Ministrar, guardar. Gênesis 2,15 usa essas mesmas palavras para Adão lá no Jardim do Éden. Lá na nossa primeira aula, a aula número 1. Número 1, nós falamos sobre isso. O primeiro jardim é o primeiro tabernáculo, lugar de habitação de Deus. E Deus colocou Adão lá para trabalhar e guardar. As mesmas palavras hebraicas, trabalhar e guardar. Gênesis 2,15 e Números 3,8.
anota na sua Bíblia aí, prepare uma mensagem especial, maravilhosa, me marque lá, me chame para assistir. Você que prega, ministra, é uma ministração maravilhosa, nós falamos sobre isso. E a igreja também, nós igreja, sacerdócio de Cristo. Lembrando que o sacerdócio de Cristo não é levítico. O sacerdócio de Cristo, para quem já leu a carta de Hebreus, o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Cristo ele é da tribo de Judá. Ele não é levita. Cristo é da tribo dos reis, da tribo de Davi, descendente de Davi, por 2 filhos de Davi. Como assim? Maria é descendente de Davi, por um dos filhos de Davi. Um deles é Salomão, o outro é Natã. Natã, eu posso estar enganada com relação a quem é, mas Salomão, José, Natã, Maria, 2 filhos de Davi, descendência de José e Maria, descendência israelita dele, tá? Jesus é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, não um sacerdócio levítico e terreno. Compreendem isso? Isso é um assunto mais profundo, mas anote aí, procure mais sobre esse assunto, eu creio que vocês vão conseguir encontrar mais coisas sobre isso, tá? Estamos sempre trabalhando, preparando bastante coisas para vocês. Em breve a gente tem bastante novidades, mas terminando aqui, né? Se inscreva para o nosso webinar, que vai ser sábado. Já preparei a aula hoje, a gente vai falar sobre Cristo e a lei. Sobre esse movimento de raízes hebraicas, cristãos messiânicos, que está acontecendo nos últimos tempos, que a gente não entende muito bem. Eu devo usar o kippar, aquela vestes da igreja, eu devo colocar a Arca da Aliança na igreja, como esses elementos se dão na igreja, eu posso chamar fulano de levita, eu posso fazer as festas de Israel na minha igreja, eu posso coletar as ofertas, sei lá o que, da igreja. A gente vai aprender isso dia 16. Eu fico um pouco preocupada em soltar essa aula do dia 16 para todo mundo, porque é uma aula um pouco pesada, polêmica. Às vezes eu seguro um pouco para falar algumas coisas aqui, mas como vai ser uma aula só para inscritos, de graça, 0800, gratuito, chama-se Por que o Hebraico Revela? Por que existe esse movimento aí, e esse povo está indo na onda desse movimento? A gente vai entender isso. Esse webinar está no link lá no meu Instagram, na bio. Você encontra também no www.maishebraico.com. Tá o link lá e várias outras coisas também gratuitas lá para você. Então, dia 16, quem assistiu, assistiu, porque o Hebraico Revela. Esse vídeo depois vai lá para o meu canal, vai ser fechado só para os membros. A gente tem um grupinho de membros lá e a gente tem até alguns inscritos no membro. E esses membros, a metade dos vídeos estão abertos, dos 600 vídeos que estão lá. A metade está aberta, a outra metade está fechada só para quem é membro, porque são assuntos um pouco complicados, né? Polêmicos. Podem constranger. Somente aquele que está com vontade de aprender mesmo, que venha aprender sobre isso. Dúvidas e questões não temos, né? Nem todos nós serviremos no mesmo cargo. Se você tiver que pegar alguma coisa hoje, dessa quase 1 hora que a gente está junto aqui, entenda isso. Nem todos nós faremos o mesmo serviço na obra. Paulo fala sobre isso. Um planta, outro rega. Um vai lá e capina. Imagina aquele que está lá capinando, que é o mais difícil. É o mais difícil. Eu e o meu marido, nós somos cafeeiros. A gente tem
uma plantação de café lá em Minas Gerais. Coisa mais linda. As montanhas de Minas Gerais, e a gente trabalha com café. E na produção do café, tem algumas coisas que demandam mais valor monetário, mais dinheiro. O que é? A capinação, o cuidado da lavoura, mão de obra para capinar. E segunda coisa, ou se não disser a primeira, na época de panhar esse café, de tirar do pé, vai muito dinheiro para a mão de quem trabalha. E agora aquele que plantou, eu vi ele uma semana só. Com uma semana ele plantou tudo. Ele, eu digo assim, uma equipe. Foi lá, a equipe fez as covas, pegou um saquinho com a mudinha desse tamanhozinho assim, ó. Um pezinho de café assim, foi colocando, vinha o outro e colocava. Ele não viu o café crescer, ele não viu a adubação do café, ele não sabe quem adubou, ele não sabe quem está capinando. Ele plantou e foi plantar outro. Às vezes a gente tem no coração, mas eu plantei e eu não vi, eu estou plantando e eu não estou colhendo. Talvez não é para você colher, talvez você não é o que colhe, o panhador. Você é o que planta, sua habilidade é para plantar. E até para plantar nós esperamos a equipe certa. Porque a muda tem uma raiz central que é chamada de guia, na roça, né? A gente chama de guia. Essa guia tem que ser muito bem colocada, não pode ser quebrada ao arrancar a sacolinha. Não é para todo mundo que Deus dá o plantar de igrejas, o evangelizar. Tem que ser um pouco mais delicado. Para capinar é muito difícil, mas é mais braçal. É a equipe que trabalha ali mais braçal. Para apanhar é mais delicado, você não pode quebrar o café. Estou falando isso para você entender na igreja. Coloque isso na igreja, que no corpo de Cristo. Eu digo igreja, mas pode pensar na sua igreja também. No corpo. Deus dá a oportunidade de você fazer, mas nem sempre você vai colher. Não cobre de Deus a colheita. Ah, Deus, por que eu não colhi? Estou falando que eu também faço isso. Ai, Jesus, eu estou fazendo e não estou vendo resultado. Mas será que o resultado, eu vou ver o resultado? Porque do dia da plantação da colheita tem 2 anos, 3 anos. Será que eu vou ter que ficar esperando ali sem fazer nada? Não vou plantar mais nada, vou esperar isso aqui. Será que é isso que Deus quer de nós? Ou Deus quer que nós plantamos aqui, vai para outro lugar e planta, e vai para outro lugar e planta? Quem sabe você está até bebendo o café que você plantou e não está sabendo? Muito provável. Às vezes Deus nem te deixa saber, ó, esse é o seu fruto, porque às vezes a gente quer honra, né? Esse fruto é seu. Que Deus nos guarde. Muitos têm posições diferentes no reino e específicas na jornada. Uns vão mais perto, outros mais longe. Uns caminham mais devagar, outros muito depressa. Que tenhamos paciência com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que sejamos compreensivos e gratos a Deus por toda a jornada que nós passamos. Sexta-feira, então, a gente tem a última live para fechar essa sessão de 6 lives que eu fiz aqui. Tem um motivo especial por eu não estar trabalhando fora neste momento. Tem um motivo especial para eu estar em casa neste momento. E eu quero compartilhar esse motivo, essa razão com vocês amanhã. Não, sexta-feira, amanhã. Na próxima live, sexta-feira. Tá? Sexta-feira estarei ao vivo. Dia 16, sábado, webinário gratuito, porque o hebraico revela. Sexta-feira falaremos de sabedoria. Que Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus.
Tchau para vocês aqui no YouTube. Deixa eu despedir da turma do YouTube aqui primeiro. Vou despedir de vocês no YouTube e já volto aqui. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel.